Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, reagindo aqui de forma muito breve e rápida a um pequeno vídeo que chegou no meu WhatsApp a respeito do tal pastor Rodrigo Silva, arqueólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai dizer nesse vídeo que era católico e se tornou adventista, e vai falar dessa suposta conversão dele para o adventismo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu vim da Igreja Católica, e quando eu me tornei adventista, se alguém quisesse me ofender, era perguntar assim: então você se converteu? Não, eu já era um católico convertido. Porque quando eu fazia a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Crê em Deus Pai, do Salve Rainha, eu fazia com a mesma fé e a mesma sinceridade que eu orei aqui agora junto com o pastor Natanael. A única diferença entre aquele Rodrigo e esse é que esse tem um conhecimento teológico que aquele não tinha, mas a sinceridade e o amor para com Deus era o mesmo. Então veja, ele diz aí, claramente, que ele era católico e se tornou adventista. E ele vai usar uma retórica, ele vai usar, vamos dizer assim, da boa vizinhança, podemos dizer, a tática da boa vizinhança, ou seja, do politicamente correto. Ele vai dizer que se alguém quisesse o ofendê-lo, era perguntar se você se converteu quando se tornou adventista. Ele vai dizer que não se converteu. Por quê? Porque a mesma fé e a mesma sinceridade que ele tinha quando ele rezava o Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio em Deus Pai, a Salve Rainha, é a mesma fé e a mesma sinceridade que ele fez a oração lá com o pastor dele, com o pastor que ele estava ali naquela mesma igreja. E não existe diferença do Rodrigo Silva, que era católico, para o Rodrigo Silva, que se tornou adventista. A única diferença de um para o outro é o conhecimento teológico que ele vai dizer que tem, Agora tem um novo conhecimento teológico. E esse conhecimento teológico dele, meus irmãos, é bem interessante, Não mudou nada na vida dele, não mudou nada. Só fez ele rejeitar a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus, E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, ele abandona 2023 anos de igreja católica, com toda a teologia católica. A teologia católica vai dizer que existem os 7 sacramentos. Ele não acredita nos 7 sacramentos, principalmente no sacramento da Eucaristia. Eles não acreditam no sacramento da Eucaristia, que a Eucaristia é corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, Ou seja, eles não acreditam nos 7 sacramentos, como eu já falei. Eles não acreditam nos dogmas, que Maria é mãe de Deus. Inclusive, eles vão dizer que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Eles não acreditam que o dia do Senhor é o domingo, o dia de guarda do Senhor é o domingo, o dia que o Senhor ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos nesses dias com frequência. Nesse primeiro dia da semana era o dia da reunião dos cristãos, onde eles celebravam a Eucaristia, partiam o pão na missa e também levava para as pessoas moribundas, para as pessoas nas casas, o viático. Eles não acreditam nos 10 mandamentos como a igreja ensina hoje. Eles vão dizer que a igreja deturpou, os 10 mandamentos, que a igreja adulterou os 10 mandamentos. Eles não acreditam que a igreja católica, a igreja una, santa, católica e apostólica, é a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque há um só Senhor, há um só Deus, uma só fé, um só batismo e uma só igreja, porque há um só esposo e uma só esposa. Eles não acreditam no ministério petrino, do Papa. Eles não acreditam na intercessão dos santos. Eles não acreditam no purgatório. Eles não acreditam na intercessão de Nossa Senhora, Eles não acreditam que
nós hoje podemos comer, né, qualquer coisa, porque nada, nenhum alimento nos fará comparecer diante de Deus para julgamentos, e eles têm as suas regras alimentares lá, né, suas regras alimentares, e por aí vai, né, e sucessivamente por aí vai. Ou seja, isso tudo é técnica, meus irmãos, para fazer com que pessoas que recebam um vídeo como esse, como esse que eu recebi no WhatsApp, receba também, ou veja também no YouTube, porque esse vídeo foi mandado para mim, o link foi do YouTube, né? Receba esse vídeo e fique pensando, então não tem problema se eu for para a igreja adventista ou for para qualquer outra igreja protestante, na verdade eu não vou estar me convertendo, eu não vou estar apostatando da fé, né? Ou seja, não vai ter uma certa, entre aspas, uma certa conversão, e muito menos a apostasia, não vou estar apostatando da fé verdadeira, da igreja verdadeira, do Cristo verdadeiro, para uma igreja que não é a igreja de Cristo, um Jesus que não é o Jesus dos evangelhos, né? Um Jesus que Jesus e o arcanjo Miguel seria a mesma pessoa, ou seja, então não vai ter problema, não tem problema nenhum. Então eu não vou estar abandonando Deus, eu vou estar apenas mudando de igreja. Ou seja, como é possível? Como seria possível isso? Mas o pastor aí, ele vai dizer que isso é possível, porque na verdade ele não mudou, ele é a mesma pessoa, ele não se converteu, ele tem a mesma fé, ele tem a mesma sinceridade de quando supostamente ele era católico, mas agora ele descobriu um conhecimento do Deus dele que ele não tinha, ou seja, é uma espécie de gnosticismo. Agora eu tenho um conhecimento, né, eu recebi uma revelação do Deus verdadeiro e agora eu estou na verdade, né? Agora eu sou um pneumático, ou seja, eu sou um espiritual, eu sou um eleito, eu sou um escolhido. Ou seja, e tudo que a gente conhece como doutrina católica, como fé católica de 2023 anos, eu abandono simplesmente por esse motivo aqui. Eu vou terminar aqui o vídeo dele e você vai entender o que ele está querendo dizer. E a maneira que ele usa, né, a linguagem, a retórica que ele usa para abraçar, acolher católicos dentro da igreja dele e fazer com que depois eles se tornem adventistas. E a igreja adventista é uma das igrejas que mais ataca a igreja católica, chamando de prostituta do Apocalipse, da meretriz do Apocalipse, dizendo que o Papa é a besta, dizendo que o Papa é o anticristo e coisas desse gênero, que é idólatra, que adora Maria, que os padres, a grande maioria dos padres são pedófilos e assim sucessivamente. Então, não estou dizendo que o pastor Rodrigo Silva diga isso, né? Eu nunca vi ele dizer isso. Mas se você for pegar um histórico da igreja adventista, você vai ver que a grande maioria deles, inclusive eu entrei em um debate com um adventista, que veio falar esse tipo de coisa para mim, né? Ou seja, no púlpito é uma coisa, não estou dizendo que se refere aqui à pessoa do pastor Rodrigo Silva, que eu nunca vi ele falar nada desse gênero, mas ou seja, mas ali na pregação é uma coisa, mas nos bastidores são outras coisas, é outra coisa totalmente diferente. Veja como ele conclui o vídeo, fazendo você pensar que você pode deixar a igreja católica e você vai continuar a mesma pessoa, você vai continuar com a mesma fé, quando na verdade você só adquiriu uma gnose, um conhecimento a respeito de Deus que você não tinha. Então desculpem se eu decepciono vocês, mas eu não me converti quando me tornei adventista, não. Vocês apenas me ensinaram coisas sobre o Deus que eu já amava e eu não sabia. Então, aí você pode ver que ele vai dizer que ele descobriu uma gnose, né? É apenas uma gnose. A fé é a mesma, a sinceridade é a mesma, o amor a Deus é o mesmo, mas ele descobre uma gnose. E essa gnose faz ele abandonar a esposa de Cristo, faz ele se separar da comunhão plena com o corpo de Cristo, né? Com a igreja, com os membros do seu corpo, né? Então, assim, é uma espécie de gnosticismo, vamos dizer assim, que recente, novo, né? Atualizado, uma espécie de gnosticismo requintado, refinado, podemos assim dizer, quando na verdade as teorias gnósticas eram muito superior às doutrinas adventistas aí que nós conhecemos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não caia nessa não. Isso é retórica
para tirar católicos de dentro da igreja e arrastar para essas outras congregações religiosas aí, né? Deus abençoe.